vem aí uma campanha polêmica do governo Bolsonaro, já anunciada pela ministra Damares, hein? Para desestimular adolescentes e jovens a iniciarem de maneira precoce a vida sexual. Conteúdo que tem sido discutido entre os ministérios das mulheres, da família, dos direitos humanos, família e direitos humanos, saúde e educação. Reportagem de hoje do Gustavo Uribe e da Thalita Fernandes na Folha de São Paulo. A ideia é que a campanha seja viabilizada no início do mês que vem, durante a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O carnaval, neste ano, acontece no final de fevereiro. A ideia central da campanha é estimular a reflexão sobre o momento certo para o início da vida sexual e as consequências negativas de um processo prematuro. A campanha também deve abordar a importância do afeto e do carinho. Para evitar críticas, o governo pretende deixar claro na campanha nacional que a escolha sobre o momento de iniciar a vida sexual cabe exclusivamente ao adolescente e que, caso o adolescente decida começar de maneira precoce, é importante usar contraceptivos. Em paralelo, a gestão federal continuará com a campanha de estímulo ao uso da camisinha, sobretudo no período de carnaval, com a distribuição de exemplares gratuitos em locais de concentrações de foliões. No início do mês, a secretária nacional da Família, Ângela Gandra Martins, disse à Folha de São Paulo que a pasta avalia modelos de políticas de escolhi esperar, de retardar a relação sexual. Tem um movimento, né, chamado Escolhi Esperar, de pessoas que pretendem convencer as outras ou mostrar eventuais vantagens de retardar o início da vida sexual. Não sei exatamente dizer o que é iniciar a vida sexual de maneira precoce. É claro que em casos extremos a gente sabe dizer, né? Mas isso é, a partir de um momento da vida, é muito tênue, né? Bom, segundo a secretária nacional da Família, a ideia é criar um programa para conscientizar jovens sobre o que é uma relação sexual e sobre as consequências. Questionada se a proposta também deve estimular a oferta e o uso de preservativos, Ângela Gandra Martins afirma que a pasta estuda uma nova visão e um outro caminho para o combate à gravidez na adolescência. Em nota, o Ministério de Damares Alves afirmou que a política do uso de contraceptivos está a cargo do Ministério da Saúde e que o modelo será complementar. A pasta disse ainda que os contraceptivos não apresentam 100% de eficácia. A maioria dos métodos mais conhecidos de prevenção, porém, tem eficácia que chega a 99% se seguidas as recomendações de uso. Esse movimento, Eu Escolhi Esperar, defende que jovens cristãos esperem o casamento para terem relações sexuais. Eu acho que qualquer campanha de informação é sempre bem-vinda, né? O meu único temor aqui é tentar vincular um aspecto religioso, que é uma questão individual, a uma política pública, né? Afinal de contas, temos um Estado laico, né? O movimento Eu Escolhi Esperar é absolutamente legítimo, né? Existem jovens que entendem, como a Igreja Católica prega, que a vida sexual só deve ter início a partir do casamento, abençoado pelo padre, feito na igreja. Isso é absolutamente legítimo. Agora, é uma questão individual, que não me parece deve ser abraçada pelo Estado. O que deve ser abraçado pelo Estado é uma política de informação e de saúde estímulo pública, né? à prevenção de gravidez precoce e de doenças sexualmente transmissíveis. Agora, orientado do ponto de vista religioso, se alguém deve ou não manter relação sexual antes ou depois de estar casado, me parece extrapolar um pouquinho, né? Eu também acho. Acho que a prioridade aí do governo tem que ser a questão da saúde pública, né? Que é a informação, né, para jovens a respeito da possibilidade da transmissão de doenças na relação sexual e também de prevenção de gravidez precoce, né? E é bom que essa política, pelo que a gente tem de informação aí, será mantida até o momento, né? É uma outra campanha complementar que o governo ensaia colocar aí na mídia para tentar convencer, mas... Eu não vejo nada negativo nisso, muito pelo contrário, eu acho que é tudo muito positivo, revela um cuidado, uma preocupação que não é muito frequente no setor público e as pessoas terão sempre direito de escolha, né? A escolha de esperar ou não, isso é uma questão de foro íntimo, uma questão que tem a ver com discussões na família e etc. Eu acho que é muito positivo, eu não vejo nenhum problema.
Assim como tem um assunto que eu gostaria de tratar aqui, que é o seguinte, que é uma notícia, assim, aqui no Brasil ganha manchete, primeira página, destaque, etc. Qualquer notícia que fale em os benefícios da maconha, né? A rapaziada é chegada a dar um tapa na macaca e fica sempre destacando qualquer coisa que fale positivamente sobre a maconha, né? Nem sequer tem a honestidade intelectual de dizer que o benefício não é da maconha, nem sugerindo que a droga faz bem, mas sim de uma molécula, como aliás ficou bem esclarecido aqui já em várias oportunidades, apenas uma molécula que é encontrada na cannabis, né? Mas o que eu gostaria de trazer aqui é um outro lado dessa questão aí do consumo de drogas. É que eu quero tratar de uma pesquisa que foi divulgada em Portugal, mas assim ninguém divulga isso, não é ruim para quem aprecia a maconha, mas quase 600 consumidores de maconha são hospitalizados por ano em Portugal, onde isso está absolutamente liberado, né? Está, enfim, legalizado, mas quase 600 consumidores de maconha são hospitalizados por ano em Portugal com graves surtos psicóticos ou de esquizofrenia. No ano 2000, para você ter uma ideia, foram 20 casos. Em 2015, já eram 588. Hoje supera os 600 casos anuais, né? O Portugal, como a gente sabe, tem o tamanho de Pernambuco, com uma população de 11 milhões de habitantes. É uma pesquisa que no Brasil não se faz, porque falar mal da maconha é politicamente incorreto aqui no Brasil, virou uma coisa politicamente incorreta, mas se os nossos pesquisadores se dessem o trabalho de fazer uma pesquisa semelhante, com toda certeza, os 600 consumidores de maconha em Portugal, que por ano são hospitalizados em graves surtos psicóticos e de esquizofrenia, aqui no Brasil ganharia a casa das dezenas de milhares de pessoas no mesmo quadro de saúde mental bastante afetada, né? Os números constam, esses números de Portugal, constam de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Sinteses, o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. Esse trabalho foi publicado numa revista científica das mais conceituadas na área, a International Journal de Métodos sobre Pesquisa Psiquiátrica. Os usuários de maconha internados em surto psicótico ou esquizofrênico têm, em média, minha gente, 30 anos de idade. 30 anos de idade. E boa parte deles também são menores de idade, segundo esse estudo divulgado pelo Jornal de Notícias do Porto, que é um jornalão bastante tradicional em Portugal. É uma espécie de Estadão, né, de Portugal, o Jornal de Notícias. Já está provado que, pela pesquisa, que o risco de surtos psicóticos aumenta com o consumo de cigarros de maconha. Mas é a primeira vez que se conhece a dimensão do problema. Os resultados foram considerados assustadores pelas autoridades de saúde pública lá em Portugal.